E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer um formato de vídeo diferente aí um pouco, então antes de eu começar, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Vou falar de alguns assuntos que saíram aí durante a semana pra gente poder conversar um pouquinho sobre eles. Mais pra frente eu pretendo fazer esse formato aqui em live pra que vocês que estão assistindo aí possam participar também. Mas bora, vamos começar. Como vocês estão vendo aí, um dos assuntos vai ser o elenco do Harry Potter que foi anunciado e vamos ver o que mais que vai sair aí pra gente nessas coisas que eu quero falar hoje, beleza? Vamos começar. Bom, o primeiro assunto que eu quero falar com vocês é o final de The Last of Us. A gente teve o último episódio no domingo. É, Assim, quando você está adaptando um jogo, como é o caso, é difícil, você não tem muito como acertar, né? No caso, ou você faz igual e todo mundo fala que tá fazendo igual, ou você faz diferente e as pessoas reclamam que tá diferente do jogo. A questão dessa segunda temporada de The Last of Us é que o roteiro caiu bastante. O Neil Druckmann, que é o encarregado pelo jogo, né, que foi o criador do jogo, deixou mais na mão do Craig Mazin, que é o produtor executivo ali, o showrunner da série. Então deixou na mão dele ali, porque o Neil Druckmann tá projetando um novo jogo lá, cuidando de um novo jogo para a empresa dele, então ele não ficou tão ativo nessa questão. E aí o showrunner decidiu tomar algumas decisões que meio questionáveis, vamos dizer assim. A primeira temporada ela é perfeita, então basicamente não tem defeitos na primeira temporada, ela foi muito absurda, muito aclamada. A segunda temporada já dividiu muito mais as opiniões. Eu particularmente não gosto muito do caminho que eles levaram com a Abby. Eu acho que quando você tem uma personagem como ela que é movida por vingança no segundo jogo, que é isso. Ela não tem piedade, ela não tem misericórdia, ela não tem nada. Ela é movida pela vingança pra matar as pessoas que fizeram aquilo com o Joe. É essa a movimentação dela. Ela é uma casca vazia. Ela não tem mais sentimentos dentro dela. Ela só quer se vingar. E na série eles fizeram muito essa questão de. Nessa último episódio, por exemplo, quando ela dá o tiro lá e acerta a grávida lá, ela fica com remorso e tal. A Abby do jogo, ela não tem isso. Isso não existe no jogo, entendeu? No jogo, ela mata mesmo a mulher grávida, porque a mulher grávida ataca ela. Então, eu não gostei muito dessa questão. Eu acho que quando você tenta humanizar muito a personagem ela meio que se transforma em mais uma heroína de série de apocalipse, certo? Então, isso pra mim não é interessante. Eu não gosto muito do caminho que eles levaram. Assim, é uma coisa que a gente não pode falar. A HBO produz séries muito boas. A HBO produz séries de muita qualidade. Game of Thrones tem uma qualidade absurda. Chernobyl. Todas essas séries que são produzidas lá na HBO geralmente são séries muito bem produzidas com designs excelentes, com uma fotografia excelente. Eles são muito bons, eles não economizam nessa parte. A questão é que a história deixou a desejar, assim como a segunda temporada da Casa do Dragão também deixou a desejar. O último episódio da Casa do Dragão, eu costumo falar, é um trailer de 90 minutos pro que a gente vai ver na próxima temporada. Cara, não ficou legal como eles fizeram. A terceira temporada de A Casa do Dragão deve trazer de volta a ação que a gente queria nesse último episódio que não teve, mas voltando a falar de The Last of Us, então a série, assim, cara, a produção em si é excelente, os designs são muito bons, os infectados são muito bem desenhados, muito excelente, só que essa questão do roteiro e principalmente essa questão da Abby deixou um pouco a desejar. Vamos ver se o Neil Druckmann volta para a produção da terceira temporada e a gente vai ter que esperar aí uns 2 anos para ver, porque geralmente o tempo entre uma série e outra da HBO. Eles não costumam lançar nada num intervalo menor do que 2 anos, então vamos ter que aguardar, né? O segundo assunto que eu gostaria de falar com vocês a respeito é o filme do Stitch. O filme do Stitch que está gerando bastante controvérsia aí também, apesar de ser um sucesso de bilheteria e de crítica, é que na verdade um sucesso de bilheteria, né? De crítica nem tanto. O filme é um sucesso de bilheteria porque tem muita família indo assistir, muita gente indo assistir. Eu fui com a minha família, todo mundo se divertiu bastante com o filme, mas assim, é um filme que foi feito para vender brinquedo e para fazer uma bilheteria com criança. É isso. O filme ele não tem agradado muito a crítica e nem os adultos que têm assistido têm achado meio.
Como é que eu vou explicar pra vocês? Eu vou falar o que eu achei, certo? Eu achei o filme muito diferente do desenho. Tem muitas cenas que estão no desenho e não estão no filme. Tem muitas questões ali que foram trocadas, personagens que não apareceram. Tem aquele personagem, o fortão, grandão, alienígena, que ele não simplesmente não tá. O diretor deu uma entrevista falando que ele considerou que não cabia, mas ele é um personagem muito importante pra animação e aqui ele não tá. Eu não gostei muito do humor do filme, achei que não combinou muito, principalmente os dois alienígenas que estão disfarçados. Não achei nada legal essa parte também. A menininha que faz a Lilo é sensacional, assim, é um carisma absurdo, tem um futuro aí pela frente. E assim, o Stitch ele tá muito fofinho, muito, muito fofinho, e ele foi feito pra ser fofinho porque eles querem vender muito brinquedo. Então, quando você coloca um personagem desse tipo com esse nível de preocupação com a estética do personagem é pra vender brinquedo e eles vão fazer, porque assim, o que tá sendo vendido de copo, balde, e pelúcia e chaveiro disso aí é assim, vai bater milhões e milhões de dólares o que eles estão vendendo de produtos licenciados do filme. Mas o filme em si, nitidamente é um filme que foi feito pra ter uma bilheteria muito grande agora, nas férias de verão nos Estados Unidos, mas que não foi um filme tão interessante com relação a outros live actions que eles já tiveram. Eu tenho alguns outros live actions da Disney que eu gosto mais do que esse. Não é o pior, né? Continua sendo Branca de Neve o pior, mas não é o melhor também. Eu gostei do filme, é um filme ok, mas tinha potencial para ser melhor se ele tivesse seguido algumas outras coisas que são importantes para a animação e que aqui foram deixadas de lado. Então, essa parte me pegou um pouco. Por isso eu não gostei tanto do filme. Próximo assunto que eu quero falar com vocês aqui é sobre o adiamento. Vingadores Doomsday e Vingadores Secret Wars foram adiados aí, basicamente 6 meses cada um, né? A gente ia ter um lançamento em maio de 2026 e maio de 2027. Agora a gente vai ter um lançamento em dezembro de 2026 e dezembro de 2027. Toda vez que você tem um adiamento desse, são duas questões que ficam pra quem é fã, pra nós aqui, né, que estamos ansiosos pra assistir o filme. A primeira parte é essa. Você tá ansioso pra ver um filme, você quer muito aquele lançamento, você não vê a hora daquele filme sair. Quando eles adiam 6 meses, acaba dando uma frustrada. Mas eu entendo porque eles estão fazendo. É um filme gigantesco, com um elenco absurdo. A gente teve aí uma live da Marvel, anunciaram lá, acho que 25 nomes, se eu não me engano, de personagens que vão estar e nem anunciaram todo mundo ainda. O Daniel RPK esses dias postou que o Homem-Aranha tá sendo, o Tom Holland, né, no caso, tá negociando ainda, tá sendo negociado entre a Marvel e a Sony para que ele apareça no Vingadores Doomsday. Então, essa questão ainda não foi resolvida, então por isso ele não foi anunciado ainda. Existem negociações entre os dois, lembrando que o Homem-Aranha pertence à Sony, né? Então eles não podem sair jogando o Homem-Aranha em qualquer filme. Mas tanto é que, né, a gente teve a temporada do Demolidor Renascido ali, que era uma oportunidade gigantesca para você ter um Homem-Aranha e ele não apareceu por causa dessa questão contratual. Mas a gente deve ter. E agora que o filme foi adiado, o filme do Homem-Aranha lança antes agora. O filme do Homem-Aranha está marcado para julho de 2026. Então vai ser lançado aí 4, 5 meses antes do Vingadores. Então eles vão ter que adaptar essa questão no roteiro do próprio filme do Homem-Aranha, porque era um filme que era esperado para ser depois e agora vai ser antes. Uma notícia interessante também que saiu aí um vazamento essa semana é que o Mark Ruffalo pode estar no novo filme do Homem-Aranha. Então esse filme vai ser antes de Vingadores Doomsday. Então se esses personagens não aparecerem em Vingadores Doomsday, a gente deve ter a explicação no filme do Homem-Aranha que lança antes agora. Eu entendo perfeitamente que eles adiem o filme em 6 meses. É muito por uma questão de qualidade. O que todos os fãs têm reclamado das coisas da Marvel nos últimos tempos? O CGI não tá legal. A gente teve um CGI horrível em She-Hulk. O CGI de Cavaleiro da Lua não tava legal também. Tem vários CGIs aí que foram sendo entregues. As Marvels tinham muitos defeitos de CGI também. O Capitão América Admirável Mundo Novo foi um CGI mais ok já, mas não é tanto CGI também, porque é um filme mais de ação. Você tem ali a cena do Hulk vermelho no final, que deixou um pouco a desejar. Tem algumas partes dessa cena que, inclusive, quando eu fiz a crítica do filme, eu falei que tem muitas. Porque é uma animação, né? O Hulk ali, ele, né, obviamente não existe de verdade. Então eu achei que eles estavam pegando animações do outro Hulk, do Hulk do Mark Ruffalo verde, e usando essa animação pra fazer com o Harrison Ford, entendeu? Então toda aquela cena dele gritar ali é muito parecida com a cena do Hulk vermelho que a gente viu nos filmes. Então basicamente a gente tem essa questão de por quê?
que se tá muito parecido, provavelmente eles pegaram esse design do Hulk gritando ali, da raiva dele, e usaram ali só substituindo o rosto do Harrison Ford e adicionando a cor vermelha no caso, né? Então o CGI é um problema pra Marvel nos últimos anos. O, o Kevin Feige e o Bob Iger já deram entrevistas falando que a Marvel tá querendo focar em qualidade nos próximos filmes, nos próximos anos. É, Thunderbolts, um exemplo disso, já foi um filme excelente da Marvel. E Thunderbolts tem um CGI bem ok, bem interessante. O Sentinela, principalmente, né? A cena dele ali lutando com os Thunderbolts na Torre dos Vingadores, que é ex-Torre dos Vingadores, né? Agora a Torre da Valentina Lega. Na verdade, agora é dos Novos Vingadores a torre, né? Mas essa cena deles lutando é uma cena que ficou legal, porque é um personagem muito poderoso, então, obviamente, você tem que ter um CGI em cima dele ali. Mas o CGI ficou bem aceitável nessa cena. Pouco CGI, então você gasta pouco coisa, pouco orçamento. Mas nesse filme do Vingadores Doomsday e nos Guerras Secretas, a gente deve ter muito CGI, porque são muitos personagens gerados no computador. Muitos personagens que vão aparecer nesse filme que vão estar usando, né, essa questão de captura de movimento e tal. Então é um filme muito grande que vai demandar uma pós-produção talvez até muito maior do que as gravações comuns, né, com os atores. Então, se eles estão fazendo esse adiamento, para mim não é um problema. Eu acredito que seja um adiamento para melhorarem essa qualidade do filme. E outra notícia interessante a respeito também do Vingadores Doomsday é que aparentemente o personagem do Robert Downey Jr., né, o Victor Von Doom, ele vai ter o rosto coberto de cicatrizes mesmo, que é como ele é nas HQs, né? Tem a versão dele onde ele é todo coberto de cicatrizes, muitas cicatrizes mesmo. Então, esse personagem deve aparecer dessa forma. Então, ele vai dar meio que uma desfigurada no rosto do Robert Downey Jr. que não vai lembrar tanto o Homem de Ferro. Acaba calhando bem pra eles fazerem dessa forma. Mas o personagem vai estar no filme, né? Confirmadíssimo. E vamos ver aí. Acredito que em breve eles devem ter mais informações pra gente a respeito desse filme, porque esse filme tá sendo gravado, querendo ou não, né? Então a gente deve ter algum tipo de vazamento muito em breve a respeito desse filme. Vamos falar então da notícia da semana aí, né? Que é o elenco de Harry Potter, a série, né? Foi anunciado, são essas três crianças que estão aí na imagem. Então a gente tem aí o Dominic McLaughlin, né? Como o Harry, ele vai ser interpretado um dos primeiros papéis dele em qualquer coisa, né? Ele não é uma criança, não tem muitos papéis. A gente tem também a Arabella Stanton como a Hermione. E por último, a gente tem o Alastair Stout como o Rony Weasley. Assim, não dá pra falar que o visual não está muito fiel ao que é descrito no livro, certo? Esse menino, na hora que ele colocar um óculos redondinho, vai ficar absurdamente parecido com o Harry. E a Hermione tá muito bem descrita também, e o Rony é o ruivinho, não tinha muito pra onde fugir. O que pega essa parte? A gente teve uma polêmica muito grande com a escalação do personagem do Papa Sidiou, que vai ser o novo Snape. Ele é um ator negro e o Snape é descrito no livro como branquíssimo, assim, né? Branco leite. E se tinha, né, alguns rumores de que talvez o Harry fosse um personagem negro também na série, porque quando é difícil de falar essa parte, mas o pai do Harry, ele era vou usar um palavrão, ele era um cuzão quando ele era moleque e ele judiava muito do Snape junto com o Sirius e os outros amigos deles. Eles eram bem ruins com relação ao Snape. Quando você traz isso e coloca um ator negro no papel, dá a impressão de racismo e é uma coisa que não é tão interessante pra você ter no, né? Obviamente que não, o pai do Harry não era racista no livro, obviamente, porque ele estava lidando com uma criança branca. Agora você vai ter essa questão, esse problema. Então, se você transforma o Harry e o pai dele em atores negros também, você traz. Isso acaba, certo? Então, eles não acabaram com isso. Eles vão ter o Harry, né? Um Harry branco. E eles vão ter o pai do Harry vai ser branco também. E aí agora ficou essa questão de como é que eles vão fazer. Porque o Snape é muito maltratado quando criança. E agora você vai ter um ator negro. Então, pode ser que essa polêmica seja muito criada mesmo e a gente vai ter que ver como é que eles vão estar mexendo com isso na série. Obviamente, a gente não vai ver cenas racistas na série, nem nada disso, e eu não acho que eles vão transformar o Harry, o pai do Harry, num adolescente racista. Mas fica essa questão muito importante. Eu gostei da escalação dos três, eu achei bem interessante, e o que a gente fica agora esperando é as próximas escalações. A gente deve ter eu não sei, na verdade, se a gente deve ter
um Voldemort em breve, porque o Voldemort ele aparece lá no quarto livro realmente como, né, a personificação. Ele tá ali no primeiro livro, ele tá no segundo, tá no terceiro, mas ele realmente só aparece mesmo lá no quarto livro, né, que é assim como foi quando o Ralph Fiennes foi escalado como Voldemort lá no Cálice de Fogo. Então, vamos ver como é que eles vão fazer. Porque no começo do primeiro filme tem a morte dos pais do Harry. E quem mata é o Voldemort. Então, se eles escalarem o ator agora e já filmarem essa cena com esse ator, a gente já vai ter um vislumbre do que a gente deve ter lá na quarta temporada da série. Mas a princípio a gente não deve ter um ator escalado pro Voldemort. Acredito que vai demorar. Um ator que a gente tá agora aguardando para ser escalado, acho que o principal ator a ser escalado no momento, vai ser o Draco, né? É o ator que tá faltando aí dos principais, vamos dizer assim, né? São os três protagonistas, a gente tem os professores principais, a gente tem o Hagrid, e a gente tem também agora, vai ter agora o Draco, que é o que tá faltando, que é o, vamos dizer assim, o principal antagonista do Harry, né, nos 8 livros, basicamente. Ele tá ali, né, participa de todos os filmes e ele tem um papel muito importante. Então é o próximo ator que a gente vai ver sendo escalado. É claro que a gente vai querer ver quem vai ser o Lupin, quem vai ser a Tonks, quem vão ser os pais do Rony, quem vão ser os pais do Harry e, obviamente, o Voldemort, que é o principal. Mas eu gostei da escalação, eu achei uma escalação bem condizente com o que fala no livro mesmo. Fica toda essa questão aí que eu expliquei, mas eu acho que eles vão acabar contornando mesmo, né? E vamos ver o que eles vão fazer aí. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um vídeo um pouquinho diferente aí do que eu geralmente faço, e eu te vejo no próximo vídeo, valeu?